Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola sobre um tema polêmico do sistema penal, do sistema prisional brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a famigerada audiência de custódia. Quem faz parte do nosso público mais assíduo sabe que na sexta-feira passada o nosso programa celebrou sua 100ª edição, prestigiando o valoroso trabalho das forças policiais, especialmente os corajosos esforços dos grupos de operações especiais que atuam na linha de frente do combate ao crime organizado. Nesse espírito, nós tivemos a honra de entrevistar o capitão Paulo Storani, veterano do BOPE, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na ocasião, nosso Caveira 69, que também é administrador público e mestre em antropologia, teceu duras críticas ao ativismo judicial do STF, denunciando a interferência indevida do tribunal nas atividades policiais. Storani também desconstruiu as bases do chamado abolicionismo penal, uma corrente doutrinária alheia à realidade social brasileira, que acredita que a solução para a nossa segurança pública passa por desencarcerar milhares de presos, despenalizando crimes, reduzindo penas e aumentando benefícios de progressão de regime. Sem falar na descriminalização de condutas que atualmente ainda não são consideradas delituosas, como o jovem que rouba um tênis ou um celular para ir tomar uma cervejinha, mas que, segundo Lula da Silva, não pode ser considerado um bandido. Pois bem, um dos pontos mais comentados da entrevista do Paulo Storani ao Boletim Coppola foi a sua crítica ao mau uso do instituto conhecido como audiência de custódia, a obrigação legal de apresentar o criminoso preso em flagrante à autoridade judicial para que ele converta ou relaxe essa prisão. Vamos ver o que disse o capitão veterano do BOPE a respeito desse tema. Hoje, a audiência de custódia, que deveria ser algo benéfico para a legislação, dando celeridade ao atendimento de alguém que acabou de ser preso, para dar velocidade ao processo, é isso que se esperaria de uma audiência de custódia, se tornou uma ferramenta simplesmente para acusar o policial, ou fornecer provas policiais, ou colocar o policial numa situação de dificuldade, em razão de uma possibilidade de um ato que extrapolou um determinado limite para contra aquele preso, que o preso tem os seus direitos, sem dúvida nenhuma, mas a palavra dele ali vale o início de um processo contra o próprio policial, que não pode nem estar na audiência de custódia. E depois ele vai ter que provar que ele não fez aquilo. Então, sem provas nenhuma, a não ser a palavra de um criminoso, você inicia um processo contra aquele policial que o prendeu, se houve algum tipo de abuso físico ou psicológico, né? Então nós estamos diante de uma situação que é esdrúxula. Em síntese, o capitão Paulo Storani demonstra como a audiência de custódia de um preso em flagrante pode se transformar numa audiência do coitado, supostamente agredido pelos agentes policiais que sequer têm o direito de comparecer e se fazer ouvir nessa etapa do processo penal. As queixas mais comuns dos detidos, ou dos coitados, se vocês preferirem, dizem respeito a supostas agressões e maus-tratos que raramente aparecem nos laudos do exame de corpo de delito do IML. Ato contínuo, os delinquentes, ou melhor, nossas vítimas sociais, alegam fraude no exame médico e muitas vezes sustentam que assinaram a sua própria confissão sob coação ou sem a devida leitura. Bastaria alocar representantes plantonistas da Defensoria Pública no Instituto Médico Legal e nas delegacias de polícia para resolver ambos os problemas, poupando tempo e dinheiro do Poder Judiciário. Mas quem disse que o objetivo aqui é resolver o problema sob a ótica do interesse público da busca pela justiça? É assim que a palavra de um provável criminoso, detido em flagrante por desobedecer à lei, se contrapõe à palavra de uma autoridade honrada da segurança pública que se dedica a proteger nossa vida, nossas liberdades e nosso patrimônio, diga-se de passagem, por uma remuneração incompatível com os riscos a que é exposta. Nós ouvimos críticas incisivas do capitão veterano do BOPE, Paulo Storani, a essas audiências que, por vezes, têm funcionado como uma ferramenta jurídica de constrangimento e até de cerceamento da atividade policial, na medida em que ela credencia o delinquente detido em flagrante a fazer acusações levianas contra agentes da segurança pública que sequer participam. Não à toa, muitos já se referem às audiências de custódia como as audiências dos coitados. Tão emocionantes são os relatos fictícios dos presos sobre maus-tratos que sequer deixaram marcas. Mas vamos explicar na prática o efeito da audiência de custódia no fenômeno do desencarceramento em massa de criminosos aqui no Brasil.
Quando um detento não possui condenações penais anteriores, ele é considerado réu primário. E pouco importa se ele já cometeu múltiplos crimes ou se ele foi detido diversas vezes pela polícia em flagrante. Isso porque no Brasil, a reiteração criminosa não afasta o benefício da primariedade. Um bandido só deixa de ser réu primário com uma sentença condenatória definitiva, o que costuma levar aí alguns anos para sair. Enquanto isso, nos crimes considerados de menor potencial ofensivo, como o tráfico privilegiado e o furto simples, a jurisprudência tende a fixar penas excessivamente baixas para réus primários, ignorando os antecedentes do detido e pressupondo que ele atua sozinho, sem pertencer a uma organização criminosa. É por isso que um lixo humano, como esses traficantes de porta de escola, que são necessariamente filiados a uma facção, não costumam pegar mais que 1 ano e 8 meses de reclusão. A pena é tão baixa e sujeita a tantos benefícios e tantas medidas despenalizadoras que na audiência de custódia o juiz se vê obrigado a relaxar a prisão ao invés de convertê-la em prisão preventiva. E o mesmo vale para vários outros crimes que castigam a população, como, por exemplo, o furto simples de celular. Antes da audiência de custódia, muitos desses bandidos tomavam um chá de cadeia de pelo menos alguns meses antes da audiência de instrução, também realizada por um juiz. Mas de uns anos para cá, a jurisprudência laxativa faz efeito imediato e esses dejetos penais são devolvidos ao convívio social em questão de horas, até serem apanhados novamente pela polícia no exercício dos seus maus hábitos. Por isso a sensação de que a audiência de custódia é mais um entre vários artifícios bandidólatras que foram implementados contra a vontade da população para transformar os portões das nossas cadeias em portas giratórias e assim economizar tempo, energia e dinheiro de quem deveria zelar pela nossa segurança pública. Sem falar que antes da audiência de custódia já era garantido ao detido a sua apresentação diante de uma autoridade judicial em até 24 horas. O nome dessa autoridade é delegado de polícia ou delegado de polícia judiciária, para quem o juiz, que não é onipresente, delega poder para estabelecer a pertinência da prisão em flagrante realizada pela polícia. Ou seja, o modelo antigo de aplicação da lei penal já estava alinhado com as melhores práticas de direitos humanos, incluindo o que preconiza o Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Mas, acima de tudo, são os números que comprovam a vocação laxativa do nosso sistema penal e prisional. Segundo a apuração do jornal O Estado de São Paulo, publicada recentemente, em abril desse ano, a taxa de presos provisórios no Brasil caiu sensivelmente com o advento das audiências de custódia. A reportagem cita um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostrando que em 40% das quase 900 mil audiências de custódias realizadas desde 2015, o suspeito teve a liberdade concedida. Pessoal, nós estamos tratando de presos em flagrante, de crimes sobre os quais não pairam grandes dúvidas sobre autoria e materialidade. Não são inocentes que estão sendo reconduzidos à sociedade, são culpados e aos milhares. Antes das audiências de custódia, em 2014, 40,1% da população carcerária era de presos aguardando julgamento. Em poucos anos, esse número já despencou e representa apenas 28,5% do total de detentos no país. Para quem não entendeu, a gente desenha. Não é que os crimes e os criminosos deixaram de existir, pessoal. A única diferença é que eles estão aguardando julgamento aqui do lado de fora e provavelmente trabalhando nas suas áreas de especialidade, bem pertinho de vocês. Bom, eu deixo com a nossa audiência um último trecho da minha conversa de boletim com o capitão veterano do BOPE, Paulo Storani. Muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Eu vi uma sessão desse tribunal hermético, né, na televisão, em que é isso que é interessante, eles ficam se elogiando, né? Um elogia o outro. E um elogiando esse pelo que fez, porque tinham colocado ali 40%, quase 50% daqueles que vão à audiência são colocados em liberdade, como se fosse um grande feito. Sim. E não pensando na consequência que mal pode ter feito a população colocar em liberdade alguém que foi preso em flagrante. Isso é uma obviedade. Às vezes a gente vê até, é raro, mas às vezes a gente vê até um pouco de autocrítica nesse próprio tribunal. Bom, o presidente mesmo, né, escreveu um artigo falando à época da pandemia, pessoal, Covid não é habeas corpus. Né? E eu tinha mencionado, né, os números dos homicídios, eles vêm numa descendente com uma exceção,
2020, porque houve o desencarceramento em massa, nessa onda de habeas corpus coletivo, tal, esse tipo de coisa. Isso leva a ajuste de conta entre facção, além da escalada da própria violência. E aí você tem em 2020, né, mesmo com as restrições da circulação de pessoas, um ponto fora da curva de aumento da violência. Realização Jovem Pan News.